Acho importante notar, pelo menos pela minha experiência, tendo trabalhado por algum tempo na sociedade civil palestina, que conheço vários advogados internacionais palestinos que realmente se oporiam à ideia de que o direito internacional não é mais útil na resolução de genocídio, discriminação racial, ocupação e assim por diante. Na verdade, acredito que as pessoas que encontrei no meu trabalho, que são as mais criativas e eficazes no uso do direito internacional, vêm dessas situações onde se vê as violações mais descaradas e transparentes do direito internacional. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Sou Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com dois colegas acadêmicos. Ambos estudam neutralidade no direito internacional. Estou aqui com Amela Skillian e Piers Clancy. Amela está fazendo seu doutorado sobre controles de exportação de armas da UEDOE na Universidade de Bremen, na Alemanha. Ela possui um LLM em Direito Europeu e Internacional e trabalha com várias organizações internacionais de paz, entre elas a Associação Internacional de Advogados contra Armas Nucleares e o International Peace Bureau. Piers é um bolsista de doutorado do Conselho de Pesquisa Irlandês, no Centro Irlandês de Direitos Humanos, e acabou de concluir sua tese de doutorado sobre neutralidade permanente no direito internacional. Piers também trabalhou como pesquisador jurídico na Al-Haq, uma organização palestina de direitos humanos com sede na Cisjordânia ocupada. Ambos estiveram recentemente na minha conferência sobre estudos de neutralidade aqui em Kyoto, presencialmente e online. E hoje queremos examinar mais de perto uma questão frequentemente esquecida, a saber, que ainda temos uma lei de neutralidade e que ela se aplica mesmo enquanto falamos sobre esses conflitos armados em andamento na Europa e no Oriente Médio. Amela, obrigado. Bem-vinda. Amela, Piers, welcome. Muito obrigado. Obrigado, Pascal. Bem, ambos estão estudando a lei da neutralidade, o que é bastante fascinante, porque é algo que muitas pessoas nem sabem que existe. Posso talvez perguntar a vocês dois, começando com Amela, o que exatamente é essa parte do direito internacional e se ainda é relevante hoje? Two huge questions at the beginning. Duas grandes questões no início. O que é a lei da neutralidade? Vou começar com esta. E então, ainda é relevante. É um corpo antigo de direito internacional que se desenvolveu no século XVIII ou XIX como costume. Foi codificado como tal em 1907 nas Convenções de Haia e continuou como direito de tratado e direito consuetudinário, especialmente como direito consuetudinário, a se aplicar. Embora isso seja contestado por alguns estudiosos, eu definitivamente argumentaria que ainda se aplica. Ela governa a relação entre beligerantes de um lado e neutros, ou seja, estados que não estão envolvidos no conflito, estados que não estão participando das hostilidades, do outro lado. Talvez eu deixe isso aqui como está e Piers pode complementar. E por que isso ainda é relevante? Bem, infelizmente ainda temos conflitos armados internacionais ou conflitos em geral. Não seria relevante se seguíssemos a lei que temos que proibiu a guerra e o uso da força. Mas infelizmente não seguimos. E enquanto isso acontecer, e enquanto o Conselho de Segurança não for eficiente o suficiente para cumprir sua obrigação primária de restaurar a paz e a segurança, quando estas são violadas ou ameaçadas, temos que nos apoiar nas normas da lei da neutralidade. Piers, você concorda com isso? Desculpe, absolutamente. Eu concordo. Acho que a Amelia está totalmente certa quando diz que, sabe, enquanto a máquina de segurança coletiva que foi erguida em 1945 na Carta da ONU não funcionar, a lei da neutralidade continuará a ser relevante. Agora, acho interessante que esse debate sobre se a lei da neutralidade ainda existe ou se ainda desempenha um papel no cenário internacional tenha sido meio que renovado recentemente.
Até certo ponto, acho que é verdade que a lei da neutralidade não desempenha mais um papel significativo em termos do tipo de discurso que os estados apresentam. E é muito, muito raro hoje em dia ver referências explícitas feitas por estados à lei da neutralidade, ou mesmo ao conceito de neutralidade fora dos estados permanentemente neutros. Dito isso, não acho que isso signifique que a lei da neutralidade não tenha mais influência sobre como os estados se orientam ou se comportam enquanto há um conflito internacional em andamento. E acho que, se você observar os detalhes, especialmente desde a fase atual, digamos, da invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, muitas das ações que os estados têm realizado, eles sentiram a necessidade de justificar de maneiras potencialmente bastante criativas. Eles precisam justificar isso porque é contrário à concepção anterior da lei da neutralidade, digamos. Isso seria a proibição de estados neutros fornecerem armas a beligerantes. Muitos países europeus decidiram fornecer armas à Ucrânia e precisam de uma justificativa de alguma forma para isso. Eles não precisariam de uma justificativa para essa conduta se a lei da neutralidade não se aplicasse mais ou se não a considerassem importante de alguma forma. Talvez uma nota rápida sobre meu próprio país. A Irlanda não é um estado permanentemente neutro, mas tradicionalmente seguimos uma política de neutralidade militar. Estende raramente virtude explicitamente a lei de cidadã. Isso estaria estabelecido nas convenções de Haia de 1907, mas há evidências de que essas convenções estão na vanguarda do pensamento do meu governo. Certamente, quando nos orientamos em torno de conflitos armados, até mesmo nos detalhes de não enviar armas para a Ucrânia, mas talvez enviar material defensivo, o que, com base em uma leitura dessas convenções, não estaria necessariamente em contravenção à proibição de transferências de armas neutras. Então, acho que ainda é muito, muito relevante, talvez não de uma maneira muito transparente ou explícita, mas há evidências de que ainda está, de certa forma, informando o pensamento dos estados, ainda informando o pensamento certamente dos assessores jurídicos que trabalham para agências governamentais. Sim, e eu acho, Amela, que também há um argumento de que, por um lado, a lei da neutralidade se aplica imediatamente assim que um conflito eclode, certo? E ela se aplica a todos. Mas, por outro lado, também é que você não pode simplesmente escapar disso. E sim, você pode infringir, mas, em teoria, ela se aplica. E, na verdade, os estados se comportam assim. Porque, Amela, você também mencionou, eu me lembro na conferência que, veja, se não se aplicasse mais, por que todos esses estados colocam essas regras e regulamentos em seus manuais militares? Você pode explicar isso um pouco? Certo, sim. Eu só queria fazer uma observação sobre o que Pierce disse, porque isso é realmente importante, dar justificativas para uma regra que, em primeiro lugar, proíbe algo. Então, toda vez isso, na verdade, não se aplica apenas à lei da neutralidade, mas se torna evidente, como Pierce explicou com o exemplo do fornecimento de armas ou outra ajuda militar à Ucrânia. Toda vez que os estados tentam justificar sua conduta, eles reconhecem e confirmam a regra que está proibindo essa conduta em primeiro lugar. E sim, quanto à evidência da sobrevivência da lei da neutralidade, bem, há muitas. A prática dos estados é uma delas. Toda vez que o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu agir ou resolver uma situação, eles continuaram a depender das normas da lei da neutralidade. Se você olhar para as convenções de Genebra, elas estão cheias de referências a estados neutros. Então, se apenas dissermos que não se aplica, eu não saberia como interpretar essas normas. Mas sim, vamos ser criativos depois que todos nós concordarmos que isso não importa. E Pascal, você mencionou manuais militares, que eu também mencionei na conferência. Considere-os como uma expressão de opinio juris, ou seja, a crença de que
estão agindo de acordo com a lei, mesmo que essas regras não estejam escritas, mas na verdade são direito consuetudinário. Estamos falando de direito consuetudinário, mas eles são, ou a maioria deles, não todos. É realmente interessante. Eu realmente acolheria a ideia de ter um estudo comparativo sobre manuais militares, mas como você pode imaginar, meu conhecimento de idiomas é muito limitado e não consigo ler em chinês, hindi ou muitas línguas africanas. Então, dei uma olhada nos estados latino-americanos, claro, tudo que está escrito em inglês, e muitos estados europeus. Eu estava procurando por aqueles de língua francesa também. Existem manuais militares onde a lei da neutralidade tem até um capítulo inteiro, muito detalhado. Por exemplo, o dos Estados Unidos, o da Alemanha, depois a Nova Zelândia, Austrália, muito detalhados. Há até um comentário sobre o manual militar dos Estados Unidos, escrito por estudiosos jurídicos muito proeminentes. E então há manuais militares onde não é realmente um capítulo completo, mas a neutralidade está lá. E a lei da neutralidade talvez tenha 2 ou 3 páginas. Em algum momento, alguns manuais militares não têm um capítulo ou uma seção dedicada a isso, mas eles têm as disposições da lei da neutralidade, por exemplo, em tempos de guerra marítima com bastante frequência, que é provavelmente a parte mais importante onde as normas da lei da neutralidade seriam de interesse para os estados. Depois há manuais militares, como o da Argentina, que nem sequer mencionam estados neutros ou a lei da neutralidade. No entanto, no anexo à lei aplicável em um conflito armado, ele lista as convenções de Haia. E o argumento aqui é claro, que este é o manual oficial de como os soldados devem se comportar, certo? É assim que os estados treinam seus militares sobre quais são as normas e regras que regem a comunidade internacional. Portanto, se ainda encontramos isso, significa que os estados não desistiram, mesmo que ninguém fale sobre isso. Pascal, você quer acrescentar algo a isso? Piers, do you want to add to that? Claro. Acho que você está totalmente certa, Beth. A neutralidade continua a desempenhar um papel nos manuais militares. Suponho que outra fonte de opinião, ou as opiniões dos estados, que são bastante interessantes no contexto da neutralidade, é a discussão emergente sobre quais regras e princípios se aplicam no ciberespaço e na guerra cibernética. Vários estados decidiram emitir documentos de posição delineando sua visão sobre como o direito internacional se aplica no ciberespaço. Em vários desses documentos, a lei da neutralidade é destacada, certo? Porque ela preenche uma lacuna que de outra forma existiria nesse corpo de leis. E a questão sendo, essencialmente, que nem todos os ataques cibernéticos é geralmente aceito, constituiriam um uso da força, certo? Da mesma forma, algumas partes da infraestrutura que seriam envolvidas durante ataques cibernéticos e espionagem cibernética, e assim por diante, estão localizadas em território neutro. Então, se não estão cobertas pela proibição do uso da força, certamente seria a lei da neutralidade que lhes proporcionaria algum tipo de cobertura legal, proteção legal. E essa é a opinião que vários estados adotaram. E também é a posição que a grande maioria dos estudiosos que trabalham nessa área adotou. Então você vê a lei da neutralidade sendo meio que retomada, porque ela fornece uma espécie de qualidade sistêmica ao direito internacional. Preenche lacunas na aplicação do direito internacional ao ciberespaço que existiriam se a lei da neutralidade não mais se aplicasse. Portanto, essa é uma abordagem bastante fundamental e voltada para o futuro. Ironicamente, que estados e acadêmicos bastante proeminentes estão adotando em relação à lei da neutralidade, que, é claro, está completamente em desacordo com essa narrativa de que a lei da neutralidade não é mais aplicável. Acho que também estamos certos em destacar a importância da guerra marítima no contexto da lei da neutralidade. Não há realmente muito debate significativo de que o status neutro não é mais envolvido durante a guerra marítima.
Na verdade, a distinção entre embarcações beligerantes e neutras continua extremamente importante no espaço marítimo. E eu acho que você sabe, quando estamos tendo esse tipo de discussão, especialmente na esfera pública, eu diria que em torno da lei da neutralidade, ela gira em grande parte em torno de coisas como transferências de armas neutras e até declarações políticas sendo feitas, mesmo que a lei da neutralidade não regule isso. O tipo de miudezas, o negócio do dia a dia da lei da neutralidade, permanece no mar. E não há uma explicação significativa sendo feita de que isso não é mais aplicável nesse espaço. Então, na minha opinião, a lei da neutralidade é tão relevante quanto tem sido 1945. Just as relevant as it has been since 1945. Essas são explicações muito boas. E um dos mal-entendidos é, claro, que a lei da neutralidade só se aplica a estados que se declaram oficialmente neutros. Mas não é um componente necessário, certo? Ela se aplica automaticamente a todos que não são beligerantes. Agora, a história da neutralidade, especialmente para aqueles que leram Steve Neff, eles percebem que é uma história dos neutros basicamente lutando pelo seu direito de comerciar, enquanto os beligerantes tentam lutar contra os neutros para dizer pare de comerciar com o meu maldito inimigo. E os neutros sempre explicam que é seu inimigo, não meu inimigo. Portanto, vá se danar e eu continuarei comerciando. E neste momento, estamos testemunhando na Europa uma guerra terrestre clássica que poderia ter saído diretamente do manual de qualquer tipo de guerra europeia do século XIX. Mas se olharmos para o futuro, infelizmente, o próximo ponto de tensão está definitivamente no Mar do Sul da China e no Pacífico, onde se houver hostilidades surgindo em torno de Taiwan ou nas Filipinas, seria uma guerra marítima. Para colegas do Sul global, especialmente em países da ASEAN, o que vocês acham que seriam os principais problemas para potências neutras potenciais como Indonésia e Malásia, estados marítimos, no que diz respeito aos seus direitos de continuar negociando com todos os lados, enquanto, digamos, China e Estados Unidos estivessem em conflito? Vocês conseguem pensar em algo? Talvez primeiro Amela e depois Pierce. Bem, antes de tudo, deixe-me apenas dizer que os neutros em geral têm dois direitos principais. Um, que você já mencionou, é continuar seu comércio livre ou relações econômicas, na verdade, apenas relações pacíficas com todos os beligerantes, independentemente do número. E o segundo é ter sua integridade territorial protegida, então seu território é inviolável. Isso é o que eles podem esperar dos beligerantes, desde que respeitem seus direitos. Falamos sobre um efeito recíproco dos direitos e deveres de neutros e beligerantes. Há uma parte específica, na guerra marítima, onde a lei da neutralidade permite que um beligerante busque e apreenda um navio neutro para procurar contrabando, o chamado contrabando, itens que poderiam ser destinados a sustentar o esforço de guerra de um dos beligerantes. Se um dos beligerantes encontrar esses itens, pode capturar o contrabando. Ainda usei de bangståndets hoje. Bem, pode ser, mas também pode ser apenas ajuda militar de qualquer forma, que não foi anunciada antes. Ajuda humanitária, é claro, não conta nisso. Ainda não mencionamos isso, mas ajuda humanitária, mesmo que seja entregue apenas a uma parte, a um beligerante, não é uma violação da lei da neutralidade. Mas estamos falando aqui de itens que sustentariam o esforço de guerra. Neutros têm que suportar essa busca e visita, mesmo que não haja contrabando algum em embarcações neutras. Então, essa é uma das restrições com as quais eles têm que conviver. E pode ser bastante desagradável. Outra coisa que vem à mente imediatamente provavelmente seriam sanções por negociar com um dos beligerantes, embora sejam ilegais nesse sentido porque não violaram nenhuma das normas. Eles realmente têm o direito de continuar a negociar com ambos os beligerantes, mas eu esperaria nessa constelação ações de uma das grandes potências por isso.
Piers, você quer acrescentar algo? I think Acho que Amélia cobriu praticamente tudo que vem à mente. Quero dizer, o fato é que a lei de neutralidade e também, em grande medida, a lei de guerra marítima é um corpo de leis muito antigo. E até certo ponto, é um pouco como um peixe fora d'água no sistema jurídico internacional moderno. Vimos cenários desde 1907, desde 1945, onde esses corpos de lei foram testados mais ou menos até seus limites, não apenas por seus próprios méritos, mas também em sua interação com a Carta da ONU e o mecanismo de segurança coletiva estabelecido lá. Busca e visita é uma parte extremamente importante da lei de neutralidade. Mas é interessante que existem certas questões doutrinárias sobre como a busca e visita funcionam com a proibição do uso da força, que nunca foram realmente desvendadas. Se víssemos um conflito marítimo em grande escala, ou um conflito internacional se desenrolando no mar, é possível que isso fosse uma parte essencial das questões legais que surgiriam. Exercitar o direito de busca e visita é necessariamente um uso da força, e, portanto, proibido. Poderia constituir, como James Upshur argumenta em seu livro de 2020, é um excelente livro. Exercer o direito de busca e visita necessariamente envolve uma ameaça de uso da força, e, portanto, é ilegal se não for conduzido em legítima defesa. Is unlawful if not conducted in self-defense, right? All of these questions have not really been settled. Todas essas questões não foram realmente resolvidas. E se você está considerando uma guerra marítima em grande escala, envolvendo uma ou até duas superpotências globais, você imaginaria que esse tipo de contestação legal viria à tona. Se você está considerando um conflito marítimo em grande escala também, acho que a lei do bloqueio apresenta sérios problemas. Agora, a lei do bloqueio não foi amplamente revisitada ou revisada desde a introdução da Carta da ONU. Claro, houve bloqueios de alto perfil desde então, mais proeminentemente o bloqueio israelense da faixa de Gaza. Mas os tipos de questões legais, eu diria, em grande parte, permaneceram não investigadas pelas principais potências estatais, certo? Como seria, por exemplo, se um bloqueio afetasse não apenas a população civil, mas também os direitos de um Estado poderoso e neutro? Se a China impuser um bloqueio a um porto importante para o comércio dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos teriam a dizer sobre isso? Que tipo de questões legais surgiriam aí? Todas essas questões vêm à mente como potenciais pontos de ruptura para a lei tradicional de neutralidade, especialmente em como esses corpos de lei interagem com a Carta da ONU. Até certo ponto, é realmente apenas muita incerteza e mais perguntas do que respostas. Uma das coisas que vemos na história, repetidamente, é que assim que os conflitos eclodem, geralmente há um grupo inteiro de países que não fazem parte desse conflito, principalmente, mas todos se apressam para encontrar alguma maneira de responder às restrições que os beligerantes impõem a eles. Nesse sentido, se partes neutras são uma parte que diz "não faço parte desse conflito", se elas começam a defender, mesmo militarmente, alguns dos direitos que acreditam ter, isso constitui uma violação da paz. Por exemplo, hipoteticamente, a Indonésia, há uma guerra entre os Estados Unidos e a China, e os Estados Unidos começam a bloquear o Estreito de Malaca, ou algo assim, para cortar o fornecimento de petróleo para a China. A Indonésia teria o direito de até usar força militar contra tal ação dos Estados Unidos, se dissesse que isso é uma violação dos meus direitos neutros? Talvez Pascal primeiro, e depois Piers. Sim, uma pergunta hipotética muito interessante. Geralmente, os neutros têm o dever de defender sua neutralidade, mesmo recorrendo ao uso da força. Em geral, isso se aplica principalmente à sua neutralidade territorial. Então, quando um beligerante tenta violar sua neutralidade territorial, ou seja, entra em território neutro, para usá-lo em seu esforço de guerra,
seja para lançar ataques a partir dessa posição ou para usá-lo para outros fins, como fazer uma base militar, que é, eu acho, a coisa mais comum que se pensaria. Então, o neutro definitivamente tem o direito de usar a força para expulsar as forças beligerantes, e apenas na medida em que a violação de sua neutralidade seja encerrada. Esse uso da força não é visto como um uso da força que desencadearia o direito de autodefesa do beligerante, que foi o primeiro a violar a neutralidade. Assim, o neutro não entraria no conflito e não se tornaria uma parte do conflito. Se o uso da força também poderia ser usado para manter relações comerciais, o que tem o direito de fazer é uma questão realmente interessante. Mas, como eu disse, acabei de me deparar com a defesa de sua neutralidade em relação à integridade territorial. Eu agora me ateria a isso e diria que o neutro prejudicado neste caso tem o direito de tomar contramedidas contra os beligerantes que estão violando seus direitos de neutralidade. Sim. Peace, capture isso. Sim, eu concordo. Acho que a resposta legal mais direta que o neutro prejudicado teria seriam as contramedidas. Suponho que, para acrescentar ao que foi dito, é importante lembrar novamente, como já mencionei algumas vezes, que a lei da neutralidade foi desenvolvida antes da proibição do uso da força, certo? Então, quando você olha para as convenções de 1907, você realmente vê, como Emília disse, que há um dever de repelir violações da neutralidade. Agora, isso não seria permitido hoje, onde não há, entre aspas, um ataque armado, certo? Que é o tipo de pré-condição para o exercício do direito de legítima defesa na Carta da ONU. Sem entrar em muitos detalhes em termos de um experimento mental, acho que, novamente, a lei de bloqueio e, até certo ponto, a lei tradicional da guerra marítima colocam questões realmente sérias aqui, certo? Se você observar as regras que se aplicam na guerra marítima, o jus in bello, certo? A lei que se aplica durante as hostilidades, existem de fato direitos dos estados beligerantes de destruir navios mercantes neutros, certo? Se eles se recusarem a se submeter à busca e visita sob a lei da guerra marítima, esses navios podem ser destruídos. Da mesma forma, um navio neutro pode ser destruído se tentar furar um bloqueio, certo? Como isso se desenrola em conjunto com a proibição do uso da força e o agora um tanto circunscrito direito de autodefesa, não é necessariamente claro. Acho que é duvidoso, certo? Que se um navio neutro estivesse tentando furar um bloqueio nos dias de hoje, atacar esse navio, potencialmente, destruir esse navio, seria um uso legítimo da força. Destroying that vessel would be a legitimate use of force. I think that would quite straightforwardly be unlawful. Acho que isso seria bastante claramente ilegal. Se essa interação daria origem ao direito de autodefesa para aquele navio neutro e permitiria que eles respondessem, isso também não é necessariamente claro, certo? Então, como todas essas interações se desenrolam em conformidade com a Carta da ONU, acho que é realmente bastante incerto e ainda não testado. Agora, espero que não venha a ser testado. Acho que seria uma maneira bastante fácil para as coisas em um conflito hipotético escalarem rapidamente. Mas, novamente, acho que isso mostra esse tipo de tensão entre a lei antiga e a nova lei, certo? Ambas, ironicamente, têm em seu cerne a restrição do conflito. Duas abordagens diferentes para o mesmo objetivo, suponho. Two different approaches to the same goal, I suppose. Sim. Embora a abordagem da Carta da ONU seja proibir a guerra, torná-la ilegal, o pensamento subjacente da lei da neutralidade é mantê-la tão pequena quanto necessário para que possa ser resolvida, sem envolver todo mundo. Infelizmente, no momento, o que estamos vendo é apenas o desmoronamento do... Quero dizer, nunca tivemos um momento em que não houvesse guerra. Curiosamente, renomeamos a lei na guerra, o jus in bello, para direito internacional humanitário, certo? Demos um novo nome e eliminamos o termo guerra, substituindo-o por conflito armado. Então, meio que mudamos o jargão, mas não eliminamos o problema subjacente.
Agora, às vezes as pessoas dizem, tipo, isso são discussões puramente hipotéticas para acadêmicos teóricos. No mundo real, ninguém segue essas leis de qualquer maneira. E sabemos disso porque elas são violadas 1000 vezes, o que é verdade. Mas ao mesmo tempo, isso não desaparece realmente. E os estados ainda estão interessados nisso, e os estados se importam. As pessoas pensam sobre isso. Então, por que você acha, talvez agora em ordem inversa, primeiro Pascal e depois a mala, por que você acha que apesar do fato de todas essas leis internacionais serem violadas repetidamente, elas não desaparecem? Quero dizer, ainda falamos sobre isso constantemente. Mesmo enquanto assistimos a um genocídio em Gaza, ainda falamos sobre direitos humanos e ainda tentamos desenvolvê-los. Por que é assim? Sim, eu suponho meio que brincando que a resposta mais cínica é porque isso proporciona empregos para advogados e acadêmicos internacionais. Mas também acho que há argumentos normativos importantes a serem feitos sobre a relevância contínua do direito internacional, especialmente hoje, já que é bastante difícil ser otimista em relação ao direito internacional, eu diria, certo? Em primeiro lugar, acho que ele fornece uma linguagem comum que todos podemos usar, certo? Existem discordâncias e argumentos de várias perspectivas sobre o que exatamente as convenções de Genebra fazem, o que as disposições significam. Existem argumentos hipertécnicos sendo feitos por advogados militares, em particular, para proporcionar o maior escopo de ação para os militares. Você vê isso em Gaza, e isso é problemático. No entanto, o direito internacional, as convenções de Genebra, o direito humanitário internacional, o jus ad bellum e assim por diante, pelo menos nos fornecem uma linguagem comum para ter essas discussões, para combater esse tipo de abuso, eu diria, do direito internacional. E acho que isso continua sendo bastante útil. Particularmente nos últimos 13 meses, você viu o direito internacional e a linguagem do direito internacional permeando o discurso público de uma forma que nunca vimos antes. Quero dizer, a transmissão ao vivo dos procedimentos do Tribunal Internacional de Justiça, grandes telas sendo colocadas nos centros das cidades e pessoas assistindo a argumentos bastante técnicos, sendo apresentados diante de um tribunal internacional em Haia. Isso era meio impensável antes de outubro do ano passado. No entanto, esse tipo de uso do direito internacional como uma forma de todos nos unirmos e condenarmos o que está acontecendo em Gaza e agora no Líbano, na Ucrânia também, é claro, acho bastante poderoso. Isso fornece um meio de interagirmos diretamente, não apenas com beligerantes ou estados como Israel ou Rússia, e condená-los, mas também de interagirmos com nossos próprios estados e incentivarmos alguma ação. E acho que, remember Gaza e do Marisu Fediu Convro Corn Strange Sumendido Conser. You are seeing that play out, right? A huge number of states are now intervening. Um grande número de estados está agora intervindo para fazer submissões nesse caso. Eu não acho que isso foi feito pela bondade dos corações dos assessores jurídicos, funcionários do governo, ministros de Estado ou chefes de Estado, certo? Acho que a razão pela qual você vê essa mobilização é porque esses ativistas, defensores e movimentos de base conseguiram usar uma linguagem que os estados entendem, que é o direito internacional. Acho que isso desempenhou um papel bastante importante ali. Também acho que o direito internacional, mesmo sendo amplamente violado, ainda fornece uma função de ordenação no palco internacional. Se você vai invadir outro país ou violar a Carta da ONU, ainda precisa pelo menos justificar isso, ou defender por que, sabe, algum tipo de visão de por que isso é permitido. E os estados vão responder a isso, certo? Você viu isso no contexto da Ucrânia. Você viu isso quando a Assembleia Geral da ONU adotou sua resolução, condenando isso de forma contundente. Você viu isso talvez em menor grau, devido à pressão política e à influência política que Israel tem. Mas você também viu esse tipo de condenações em torno do genocídio em andamento em Gaza e da invasão do Líbano, certo? Este é o clássico argumento de quem matou o artigo 2.4, certo?
de se as coisas seriam muito, muito piores se não tivéssemos essas regras, como o artigo 2.4 da Carta da ONU e a proibição do uso da força. Nesse ponto você está entrando em hipóteses. Você sabe, o mundo seria um lugar melhor com ou sem essa lei? E é realmente difícil dizer, mas eu acho que o fato de que esse corpo de leis, essa linguagem, essa ordem e função existem, provavelmente tem limitado o tipo de carnificina que estamos vendo em lugares como Ucrânia, Líbano e Gaza até certo ponto. Sim, correto, Rachel. Sim, eu posso concordar completamente com o que Piers disse. Eu apenas acrescentaria uma postura pragmática, e isso é, na verdade, o que Piers também disse. Mas o que teríamos, se não fosse o direito internacional para governar nossas relações internacionais, seja a lei do conflito armado, mas também o comércio, também as relações diplomáticas. A lei é muito mais do que apenas guerra. Mesmo quando você compra algo, na verdade está fazendo um contrato. Então está em todo lugar, e o direito internacional também. Podemos nem sempre estar cientes disso. E apenas para pensar de outra perspectiva, se não houvesse direito internacional para governar as relações entre estados internacionais e até mesmo, às vezes, indivíduos em nível internacional, o que seria que governaria a situação, que governaria o relacionamento, que seria o poder? Quero dizer, o direito internacional é mal principalmente por estar por poder. Mas o que aconteceria se o direito internacional não estivesse lá para limitá-lo? Piers acabou de dizer que eles estão pelo menos tentando justificar violações do direito internacional. Em algum momento, eles simplesmente têm que mudar sua conduta. Então, talvez sem o direito internacional, as coisas que estão acontecendo agora em Gaza, no Líbano e em outras partes do mundo seriam simplesmente aceitáveis, porque não teríamos nem mesmo a base para lutar contra isso, já que não haveria nada para proibi-lo em primeiro lugar. O direito internacional é muito falho e há espaço para melhorias. Podemos falar sobre isso por muito tempo, mas em teoria é melhor do que como é implementado. Portanto, precisamos trabalhar na aplicação também, não apenas nas normas, que não são perfeitas por si só, mas também na aplicação. Estaríamos claramente em pior situação sem ele. Ok, isso é subjetivo como advogado internacional. Okay, this is subjective as an international lawyer, so. If I might add one more thing, if that's okay. Se me permite acrescentar mais uma coisa, se estiver tudo bem. Acho importante notar, pelo menos pela minha experiência, tendo trabalhado por algum tempo na sociedade civil palestina, que conheço vários advogados internacionais palestinos que realmente se oporiam à ideia de que o direito internacional não é mais útil para resolver problemas como genocídio, discriminação racial, ocupação e assim por diante. Na verdade, acredito que as pessoas que encontrei no meu trabalho, que são as mais criativas e eficazes no uso do direito internacional, vêm dessas situações onde se observam as violações mais descaradas e transparentes do direito internacional. Quero dizer, o trabalho jurídico que está saindo da sociedade civil palestina, da academia palestina, da prática palestina e assim por diante, realmente é, eu acho, a vanguarda do trabalho jurídico internacional. Acho que o caso que está sendo levado pela África do Sul contra Israel perante o Tribunal Internacional de Justiça é um exemplo disso. Quero dizer, se você der uma olhada nos conselheiros jurídicos deles, nas pessoas nos bastidores, todas essas coisas estão documentos emitidos pelo TJ no site. E há uma grande contingente palestino lá. E essas são as pessoas que sabem como trabalhar com essa lei, que foram sujeitas às suas violações, mas que nunca desistem da esperança. E Rajiv Suryani, que é um advogado palestino de Gaza, é o chefe do PCHR na Palestina agora. O Centro de Direitos Humanos tem essa grande citação sobre como você sabe, eles realmente não têm o direito de desistir das perspectivas de justiça. Eles não têm o direito de desistir da utilidade ou do possível efeito que a lei internacional terá. Eles essencialmente não têm o direito de desistir da esperança.
Então, eu sempre meio que volto a isso quando começo a perder a esperança na lei internacional. Eu mesmo. Não, você está certo sobre isso. E não vamos esquecer uma das razões pelas quais Israel está tão chateado com todos esses julgamentos que vêm da Assembleia Geral da ONU. Desculpe, as resoluções que vêm da Assembleia Geral da ONU e os julgamentos que vêm do Tribunal Internacional de Justiça. Houve também essa decisão recente neste verão de que a ocupação dos territórios palestinos por Israel é ilegal. Claramente, inequivocamente ilegal. E eles continuarão ilegais. Israel tem que sair desses territórios o mais rápido possível, certo? E a razão pela qual Israel está tão furioso com isso é porque eles sabem que isso impede a normalização da ocupação e, no final, apenas torna isso uma parte normal do mundo internacional, deixando a Palestina ser esquecida, junto com outras vítimas de genocídio do passado, que foram simplesmente deixadas para o Estado. Certo? Quero dizer, ninguém fala mais sobre os direitos das populações indígenas da América do Norte porque elas foram genocidadas com sucesso. Mas você não pode fazer isso com os palestinos. Em parte porque eles ainda têm a possibilidade de dizer, não, há uma norma aqui. Então, há alguma força. Mas se voltarmos a isso, a lei da neutralidade, e a triste possibilidade de que os próximos 10, 20, 30 anos possam ser violentos, e que possamos ver mais conflitos internacionais e guerras, se você tivesse que aconselhar estados que estão pensando agora em como não serem sugados para isso, se você estivesse, digamos, na Jordânia, fosse um advogado internacional na Jordânia, ou fosse um advogado internacional na Indonésia ou na Malásia, qual seria o seu conselho para estados que entendem que há estupidez acontecendo ao redor deles, mas gostariam de alguma forma permanecer fora disso? Faria sentido para eles investir em tentar reconstruir normas de neutralidade, se puderem, através de conferências internacionais ou através de estudos jurídicos? Amela, o que você aconselharia? E depois Pascal. Amela, what would you advise, and then Piers? I have to say I've never imagined myself as a state advisor. Sim, tenho que dizer que nunca me imaginei como conselheiro de Estado, mas vou tentar. Eu definitivamente aconselharia o fortalecimento da posição dos neutros e da lei da neutralidade, seja na forma de conferências, pesquisas acadêmicas, o que for necessário, definitivamente em qualquer caso. Às vezes tenho a sensação, quando ouço e leio as discussões que estão acontecendo agora, de que estamos voltando à teoria da guerra justa. E este é um instrumento pré-carta. E isso, de alguma forma... Então, superamos isso, nos livramos disso, porque não funcionou em um ponto. Nosso objetivo é proibir a guerra como tal, uma guerra injusta, ou qualquer que seja o oposto. Então, retornar a uma teoria da guerra justa ou qualquer que seja o suplemento contemporâneo para isso não está de acordo com o objetivo da Carta da ONU. E não estou dizendo que a lei da neutralidade pode cumprir todos os objetivos da Carta da ONU. Ela existe porque a Carta da ONU não é implementada ou aplicada como gostaríamos. Mas, enquanto esta for a situação, elas têm que trabalhar lado a lado, embora isso possa parecer que, mas a lei da neutralidade é apenas um mecanismo residual. Mas ainda assim podemos fazê-la funcionar e complementar a Carta da ONU e seu objetivo de proibir a guerra enquanto não a corrigirmos ou melhorarmos na aplicação. Então, sim, esse seria o meu conselho. Piers, your advice. Piers, seu conselho? Acho que seria extremamente difícil dar um conselho. Não estou tão certo sobre qual seria o conselho jurídico. Mas suponho que o conselho mais amplo, em uma escala global, é que idealmente deveríamos nos mover para um ponto onde a guerra e o conflito armado não sejam mais benéficos.
particularmente não sejam mais lucrativos, porque acho que isso tem sido uma força motriz na continuação dos conflitos nas últimas décadas. Se os cientistas políticos e os estudiosos de estudos de segurança estiverem corretos e estivermos nos movendo em direção a outro paradigma de Guerra Fria, onde o conflito contínuo ou guerras por procuração são iminentes. Acho que estamos caminhando para um período cada vez mais difícil. Outro momento em que o direito internacional continuará a ser testado de forma bastante rigorosa, como ocorreu no passado. A ideia de você sabe qual é a resposta legal para isso. Precisamos de mais leis? Precisamos apenas de aplicação? De modo geral, acho que provavelmente é o último. Temos uma enorme quantidade de direito internacional. A questão é que durante esses conflitos, ele não está sendo respeitado. Portanto, fortalecer os mecanismos existentes para aplicação, fortalecer os meios pelos quais os Estados podem ser responsabilizados por violações do direito humanitário internacional, violações da proibição do uso da força, e assim por diante, direito penal internacional, tudo isso é realmente importante. A estrutura está lá, certo? Existe um Tribunal Penal Internacional permanente. Existem fóruns como a Assembleia Geral Internacional, o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho de Segurança e assim por diante. Todos eles têm problemas, mas fornecem um tipo de espaço para a aplicação e para garantir a adesão aos padrões legais internacionais. E cada vez mais, você vê o Tribunal Internacional de Justiça sendo também utilizado quase como um tribunal de direitos humanos. Certo, falamos muito sobre a África do Sul e Israel. Eu também apontaria para o caso sendo movido contra a Síria por violações generalizadas e sistemáticas da Convenção contra a Tortura. Recentemente, houve um anúncio de que haverá um caso contra o Afeganistão por apartheid de gênero e discriminação de gênero sistêmica. Acho que esses são desenvolvimentos positivos, mas precisam existir de forma abrangente se forem continuar. Acho que é notável que todos esses casos, com exceção do caso da África do Sul, estão sendo movidos por estados do norte global. Mas é claro, há grandes questões no norte global também, que essa máquina jurídica internacional precisa responder. Portanto, um uso mais eficaz dos mecanismos de aplicação que existem, mais compromisso com o direito internacional, com a paz e a segurança, e assim por diante, de forma geral, é o que precisamos. O problema é que os mecanismos de aplicação não funcionam como deveriam. Então a questão é, o que os Estados ainda podem fazer por conta própria e como podem usar criativamente as ferramentas disponíveis sob o direito internacional, mesmo quando outros começam a violar normas básicas. O que eles podem fazer para, por exemplo, convencer outros a não bloquear o Estreito de Malaca, a não fazer um bloqueio prolongado, ou a não disparar sobre seus territórios. Quero dizer, se o Irã e Israel quiserem lançar foguetes um no outro, eles terão que sobrevoar pelo menos um, se não dois, outros estados. Então, a questão é, se você é a Jordânia, deve derrubar qualquer projétil que sobrevoe seu território. E você deve tentar ter essa capacidade para garantir que seja respeitado como um estado não participante nesse conflito. E essas são coisas que, infelizmente, agora precisam ser seriamente consideradas. Mas quanto mais estados se questionarem e tentarem descobrir por si mesmos, maiores são as chances de implementar algo quando uma contingência surgir. Talvez como uma última declaração, posso pedir a ambos que me deem sua impressão sobre qual seria a maneira mais eficaz para que estados individuais desenvolvam sua capacidade interna de usar o direito internacional e o direito da neutralidade como uma ferramenta no futuro para permanecer fora de conflitos. Por exemplo, vocês estão estudando estados permanentemente neutros. É uma boa ideia declarar neutralidade? Dizer isso abertamente? Isso faz diferença, legal e praticamente? O que vocês diriam? Talvez comecemos com Pierce e depois Wamela. O que um estado concreto pode fazer?
with Pearson than with Amela. What can a state, a concrete state, do? Yeah, I think permanent neutrality is one. Sim, acho que a neutralidade permanente é uma opção, certo? Eu hesitaria em dizer que seria algo como uma panaceia ou que seria apropriado em todas as circunstâncias. Sabe, a história está repleta de exemplos de neutralidades permanentes fracassadas que simplesmente não foram respeitadas, certo? Bélgica e Luxemburgo, aqui na Europa, seriam os exemplos mais famosos. Eu também apontaria para o Laos, no Sudeste Asiático. Essa foi uma neutralidade permanente, que foi meio que erigida pelas grandes potências, e então foi imediatamente violada por essas mesmas grandes potências e meio que desmoronou de acordo. A neutralidade permanente pode servir para reforçar a promessa da Carta da ONU em certas circunstâncias, certo? Essencialmente, ao retirar esse estado ou território do tabuleiro estratégico geopolítico, não há chance de esse estado se envolver em um conflito armado internacional ou no uso da força contra outro estado. Assim, os conselheiros militares podem meio que desviar a atenção dele, ou isso cria um espaço de amortecimento. Esse foi o exemplo clássico da Suíça após a derrota de Napoleão Bonaparte, certo? Mas, novamente, como eu disse, tenho dificuldade em afirmar que seria uma panaceia. Na grande maioria das circunstâncias, para que a neutralidade permanente tenha sucesso, é necessário haver uma proteção para essa neutralidade permanente. Isso pode ser apenas porque está localizado na Europa, uma área relativamente segura, certo? Eu diria que a Áustria, por exemplo, está em uma área relativamente segura, onde sua espécie de neutralidade permanente não está significativamente ameaçada. Da mesma forma, a Costa Rica, um estado que se declarou permanentemente neutro na década de 1980, mesmo antes disso, aboliu suas forças armadas, tem questões relacionadas à segurança e assim por diante, certo? Mas, de modo geral, a neutralidade permanente da Costa Rica tem sido bem sucedida em seu objetivo de garantir que não haja uma situação de conflitos armados ou que não haja risco cativo disso. No entanto, se as grandes potências, se a Realpolitik e assim por diante, não estão interessadas em aderir aos termos de neutralidade permanente e não estão interessadas em aderir aos direitos desse Estado permanentemente neutro, então é necessário haver proteções muito, muito fortes para que essa neutralidade permanente continue. Certo? Esse foi o caso no Laos. Recentemente, houve discussões sobre as perspectivas de uma situação de neutralidade permanente na Ucrânia. Sabe, eu realmente não tenho uma posição sobre isso de uma forma ou de outra. Isso precisa ser decidido, antes de tudo, eu diria, pela Ucrânia como um ato de autodeterminação. Mas uma neutralidade permanente ucraniana, que não tenha proteções bastante robustas incorporadas para proteger contra mais agressões, eu acho, provavelmente, falharia. Em um nível mais amplo, e essa é a última coisa que eu diria, acho que, ao responder ao aumento dos conflitos e à maneira bastante violenta como o mundo está indo, a resposta fácil é sempre responder de alguma forma militar. Se há problemas em relação à sua capacidade de se engajar no livre comércio devido à intervenção de beligerantes, se há problemas em relação ao seu espaço aéreo sendo usado para fins beligerantes, a resposta muito fácil é dizer que precisamos fazer algo militarmente, certo? Nossa resposta precisa ser de natureza militar, para mostrar que estamos falando sério e para mostrar que você não pode sair impune quando está mexendo conosco, certo? Esta é a resposta clássica, bastante masculina. Abordagens feministas ao direito internacional a partir de uma perspectiva de gênero criticariam isso como a abordagem do sou um homem forte, vou responder de acordo. Essa é a resposta clássica. Mas eu acho que, infelizmente, é uma resposta bastante perigosa. Mais conflito, invariavelmente, leva a mais conflito. E então, precisamos ser bastante criativos ao responder essas situações. Não é a resposta mais popular. Não é a resposta mais atraente. Não cria moral e orgulho nacional, da maneira que talvez a resposta militar possa criar a curto prazo. Mas,
Em prol da paz internacional e da segurança internacional, acho que precisamos recorrer a esses mecanismos alternativos para garantir a paz. O que exatamente eles são? E qual a maneira mais eficaz de fazer isso? Não estou realmente certo de que estou em posição de ser a voz conclusiva sobre isso. Mas não vai ser fácil, certo? Acho que ninguém tem ilusões sobre isso. Vou passar o microfone para Amela em um segundo, mas há um compatriota seu, Bruce Evans, que trabalhou na ameaça da Irlanda em relação ao Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial de cortar o fornecimento de cerveja Guinness para os soldados britânicos, caso a Grã-Bretanha se tornasse mais agressiva. E essa foi uma maneira criativa de tentar dizer ao Reino Unido para recuar da minha neutralidade. Mas é claro, tais coisas só funcionam em situações muito particulares. Mas toda situação é particular. E toda situação pode ter algumas maneiras criativas de criar pressão a partir de uma beligerância neutra. Amela, a última palavra é sua. Qual seria o seu conselho? Amela, the last word goes to you. What would your advice be? Yeah, thank you. So, just building on what you Sim, obrigado. Então, apenas complementando o que você disse, precisamos analisar caso a caso. Essa seria a versão curta da minha resposta. Talvez primeiro uma observação sobre neutralidade permanente ou neutralidade em geral. Concordo com o que Pierce disse. Isso pode ser um bom caminho, mas não necessariamente tem que ser, pelo menos não em todos os casos, como a história mostrou. E mesmo para estados que não são permanentemente neutros, mas apenas neutros durante um conflito armado internacional, a credibilidade é fundamental. E acho que isso é o que você disse também, Pascal. Estou citando você aqui, na verdade. Obrigado. Li isso em alguns dos seus artigos, mas não saberia dizer qual. Mas a credibilidade é fundamental para que a neutralidade seja aplicada e respeitada. Não necessariamente se concretiza todas as vezes. E mesmo que seja seguido muito rigorosamente, alguns beligerantes podem simplesmente violá-lo ao longo do caminho sem sequer considerar sua credibilidade. Mas em muitos casos, pode ser proveitoso aderir a ele. E o que mais pode ser feito além da neutralidade permanente ou da neutralidade em um conflito armado internacional? Eu seria muito hesitante em dizer que a opção militar é a maior e melhor solução que temos. Eu nem diria que alianças militares são a resposta. A resposta deve estar no sistema de segurança coletiva, que, na minha opinião, é exatamente o oposto das alianças militares. As alianças militares são contra alguém porque são sempre para um grupo específico de estados, enquanto o sistema de segurança coletiva inclui todos os estados, até mesmo o antigo agressor. Ainda negociaremos com ele ou ela após o conflito ter terminado, depois que o Conselho de Segurança resolver a situação. Portanto, minha abordagem seria mais para fortalecer o sistema de segurança coletiva, que precisa de melhorias. Mas ainda assim, como ideia, precisamos nos esforçar por isso e melhorá-lo. E então tentar formar um grupo de estados, talvez dentro da ONU, como Pierce acabou de dizer na Assembleia Geral no Conselho de Segurança Humana. Depois temos os tribunais internacionais. Eles são muito lentos e, à medida que recebem mais casos, ficarão mais lentos. Sabemos que isso não é perfeito e pode levar anos até chegarmos ou obtermos uma decisão final sobre os casos que acabamos de discutir. Mas eles estão trabalhando, e podemos pelo menos registrar nos estados. E mesmo agora temos o Sul global liderando neste caso, não apenas a África do Sul. Quero dizer, a África do Sul está liderando, mas há tantos estados se juntando e expressando suas opiniões. Então há uma possibilidade. E então há o TPI tentando prender 2 líderes ocidentais, pelo menos um líder, e um é o ex-ministro da Defesa agora, eu acho. Então, existem mecanismos no nível internacional. Então, eu apenas aconselharia os estados a não serem estados individuais e a construírem sua força individual, mas a verem talvez como se conectam regionalmente com outros estados e tentarem reforçar suas declarações dentro da ONU e outras instituições internacionais.
group pressure and peer pressure. Pressão das regras e pressão dos pares. Amela e Pascal, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Vou colocar links para seus artigos e para o seu trabalho na descrição abaixo. Pascal e Amela, obrigado. Piers and Amela, thank you. Muito obrigado. Thank you, Pascal.